Olá, boa noite, saudações a você que me acompanha em mais esta oportunidade. Uma noite muito agradável hoje aqui em São Paulo e desejo nesta oportunidade compartilhar um pouco da palavra de Deus com você que me acompanha. É bem verdade que semanalmente, às vezes até mais de uma vez por dia, nós nos encontramos, nos reunimos por aqui para falar um pouco da palavra, transmitir uma mensagem de fé, e é justamente sobre fé que vamos falar nessa oportunidade. E para você que está chegando aí, minha saudação. Quero mandar um abraço para o meu amigo distante, meu amigo Gabriel, lá da Espanha. Gabriel, forte abraço. Aí na Espanha agora aqui vai dar meia-noite, né? Aí na Espanha já por volta das 4 horas da manhã, já amanhecendo aí em Madrid. Forte abraço, Gabriel, sucesso aí, se cuida. E nesse momento nós estamos apresentando uma série de reflexões sobre vida cristã. E tanto aqui no Facebook, como também no meu canal no YouTube. Se você não é inscrito no canal no YouTube, se inscreva lá no canal no YouTube, Pergunte ao Carlão. Só você colocar na barra de pesquisa lá no YouTube, Pergunte ao Carlão, vai aparecer lá o nosso canal. E é natural que em todas essas oportunidades que vão surgindo, nós procuramos transmitir de forma bem sucinta e bem breve os pontos fundamentais da palavra e principalmente da teologia cristã. E como eu disse, nós iremos falar hoje sobre fé, sobre a temática da fé, que é muito pouco compreendida e em muitos casos a sua afirmação por alguns é um tanto precipitada em função da pouca leitura, em função da pouca pesquisa, em função de ter como fonte de garantia daquilo que se sabe pessoas que não têm um determinado compromisso com uma boa leitura da Bíblia ou com uma boa referência bíblica ou até educacional. Então é fundamental nós, por mais que seja um assunto que para alguns parece ser comum, não é. Falar sobre fé é bem complexo, falar sobre fé exige muita cautela, em função não somente do que a Bíblia apresenta, mas também em função do que a própria teologia em si predispõe, seja na visão calvinista, seja na visão arminiana, seja na visão metodista, seja na visão luterana, seja na visão anglicana, enfim. Em várias vertentes, a fé é apresentada de um modo um tanto diferente. E para que nós possamos, nesses minutos, serei bem breve, já se faz muito tarde, nós vamos fazer uma leitura num livro que é muito conhecido por aqueles que estudam esse assunto de fé, que é o livro de Romanos, a carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 5 e no versículo de número 6, que diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículos 6, 7 e o versículo de número 8. O texto que nós lemos é um texto que fala exclusivamente de uma questão muito óbvia sobre o sacrifício vicário necessário e suficiente de Cristo
para transmitir aos seus, de bom grado, a salvação. O texto que nós observamos que Paulo escreveu de maneira muito assertiva, ele é bem claro quando diz que quando nós ainda éramos fracos, a palavra fraco, ou quando ainda não tínhamos força, por exemplo, ela vem do grego artenone ou astenones, que significa doença literalmente, alguém doente, alguém que tem algum problema débil, alguém que tem uma certa deficiência, e em função dessa deficiência essa pessoa é uma pessoa doente, é uma pessoa fraca. Porém, quando nós lemos mais adiante, nós estamos observando que Paulo não fala de uma questão de uma doença física, de uma doença débil ou de uma doença que a pessoa tem que a impede de fazer algum tipo de atividade. Ele mesmo nos diz, como contexto imediato, que está dentro do próprio texto, e eu falo isso no meu livro Hermenêutica, que é esse livro aqui, ó. Esse aqui é o meu 6º livro, Hermenêutica. A gente vai pegar um pouco sobre contexto. E no próprio contexto imediato, Paulo ele não está se referindo a uma questão de uma doença débil ou de uma deficiência que a pessoa tenha. Não significa que nós, quando estávamos fracos, Cristo morreu por nós em função de estarmos doentes fisicamente ou mentalmente ou de algum modo. Mas Paulo está usando esse termo do grego para denotar uma questão moral, de um mal moral, de uma doença moral, de um estigma moral. Por isso que ele fala aqui no verso de número 8, que Deus, provou o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, pecadores, na verdade, aqui que Paulo está falando, ele está dando ênfase à questão de alguém que está doente. Ou seja, Paulo está dizendo assim em palavras para ficar mais claro. Porque Cristo, quando nós ainda éramos pecadores, significa que hoje não somos mais pecadores? Não, somos pecadores, pela nossa estrutura pecaminosa. Porém, o que Paulo está querendo dizer? Que mesmo nós, estando em trevas, estando condenados com o mundo, Cristo nos amou, se entregou por nós, para que através da sua morte, da sua situação de entrega em nosso lugar, se tornando maldito em nosso lugar, Cristo, através desse ato de amor, nos concedeu o dom da fé, o dom da salvação. E em função desta oportunidade, desse evento que Cristo se propôs a fazer parte em nosso lugar, a partir daí nós somos justificados não por nossos méritos, não por nossos trabalhos, mas pelo amor de Cristo. É por isso que o próprio Paulo fala que somos justificados, como diz aqui no capítulo 5, verso 1, mediante a fé, mediante um ato de fé. Só que a fé que o apóstolo São Paulo está tratando aqui não é simplesmente a fé que é apresentada em alguns ciclos religiosos, em alguns ciclos dentro, inclusive até mesmo de salas de aula de algum curso de teologia, que equipara a questão da fé como se fosse algo natural do homem. Nós recentemente ouvimos um estudioso, um professor muito requisitado no meio pentecostal, afirmar certa feita que a fé é um dom do homem, ou seja, que a fé ela é gerada pelo próprio homem. Mas a própria palavra de Deus nos diz que a fé não é do homem, mas a fé é de Deus. É Deus que confere fé ao homem, é Deus que planta a fé no homem, é Deus que dá ao homem a condição do próprio homem ter fé nele, para que, tendo a fé, encontre a justificação nele. Ou seja, não sou eu que consigo, mediante a fé, chegar a Cristo, mas Cristo me amou a tal ponto que concedeu a mim o dom da fé. A palavra de Deus nos diz que a fé é um dom. E quem confere esse dom? Deus. Não é uma coisa que é
gerada ou plantada pelo homem. O homem ele não tem a condição de, na sua própria estrutura, na sua própria condição, estabelecer algum tipo de condição que o abone a seguir a Cristo mediante atos que ele mesmo produz. A fé, como foi falado aqui, e para a gente dar continuidade, não deve ser entendida de forma que venha a anular, muitas vezes, a conduta cristã. Por quê? Existe um outro problema que gera uma certa situação, que é a seguinte. Tudo bem, a fé é um dom de Deus, eu recebi a fé, eu tenho fé, esta fé foi me dada de graça, e mediante a fé eu sou salvo. Então, se eu tenho fé, se a fé foi me dada de graça, e eu tenho uma condição de fé que não depende de mim, mas de Cristo, de Deus, então quer dizer que eu posso ter uma vida de qualquer maneira, porque eu já tenho a fé plantada em mim. As coisas também não são bem por aí. Por quê? Porque quem tem fé, ele cumpre os mandamentos de Cristo. Olha o que diz a palavra também ainda no livro de Romanos, no capítulo de número 3, e no versículo de número 30. Veja só. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a mesma fé o incircunciso, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Ou seja, não é o fato de que eu tenho fé em Cristo e que agora que eu tenho fé, eu estou, podemos assim dizer, com o passaporte garantido para a salvação, que eu tenho a condição de viver uma vida de qualquer maneira, de qualquer jeito, de qualquer forma. A palavra está nos dizendo que mesmo aquele circunciso, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Mesmo aquele que seguia, isso no contexto daquela época, seguia as tradições judaicas, mesmo aqueles que eram circuncidados, eles eram salvos do mesmo modo mediante a fé. E não somente isso, aqueles que eram incircuncisos, ou seja, naquela época, os gentios, igualmente, ou seja, circunciso e incircunciso são justificados pelo meio da fé. Ou seja, o cristão atual, e mesmo aquele que ainda não é cristão, ele do mesmo modo é justificado pela fé. Fé que é dada por Deus, fé que é concedida por Deus ao homem. A fé, como diz a palavra, ela vem por qual meio? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Palavra de quem? De Deus. Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, logo, quem gera a fé no homem é Deus. Não sou eu, não é você que me acompanha. Tudo que nós somos ou fazemos dependemos exclusivamente de Deus. Eu recentemente estive ministrando aqui e usei um texto de Lamentações 3:39 que diz que do que se queixará o homem de seus próprios pecados. O que significa isso? E repito aqui para você que me acompanha. Eu não tenho capacidade e condição de me queixar de nada. Eu não posso reclamar de nada. Porque todas as decisões são tomadas de forma racional por mim. E se eu tomo uma decisão precipitada, logo eu, que tomei a decisão, tenho que arcar com as consequências da decisão que eu tomei. Tenho que ter a responsabilidade de assumir aquilo que eu assumi. Tenho que entender que as decisões que eu tomo não devem ser decisões tomadas pela emoção, mas pela razão. Porque se eu tomo decisões mediante a emoção, mediante o momento, mediante o calor do momento, consequentemente, as coisas tendem a dar errado, ou seja, as coisas tendem a não sair como você, na sua emoção, desejou que ela viesse a sair. E as pessoas reclamam quando as coisas ruins começam a acontecer. Mas nós não podemos reclamar de nada, porque foram decisões nossas. O que nós temos que fazer apenas é corrigir e seguir em frente.
e não cometer os erros que já foram antes cometidos. O que significa, voltando ao texto que nós lemos, que a partir do momento que a fé é plantada em mim, que eu compreendo que mesmo eu não sendo merecedor, Cristo morreu em meu lugar, isso não significa que a partir de agora eu vou viver uma vida de qualquer jeito. Pelo contrário, eu tenho que corrigir os erros que eu cometi e seguir a minha vida em novidade de vida para ter uma vida de forma que eu venha agradar a Deus a qual eu sirvo e que essa conduta de vida que eu terei não venha me gerar dano, não venha me gerar ônus, não venha me gerar pesar. É como a Bíblia nos fala, que a bênção de Deus ela não acrescenta dores, pelo contrário, ela enriquece. Se a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores, significa que se eu estou passando uma situação de dor, alguma coisa ali precisa ser corrigida, alguma coisa ali precisa ser ajustada. E isso não tem relação com Deus, isso é uma questão minha. Eu é que tenho que resolver os problemas. Deus, ele nos dá as ferramentas e as condições necessárias. Eu agora tenho que tomar essas ferramentas que Deus me deu, que Deus me concedeu, e passar a fazer a correção aonde eu tenho que corrigir. A fé não é algo para ser usado para, por exemplo, eu preciso que se resolva isso no estalar de dedos. A fé que a palavra de Deus nos apresenta não é uma fé, como podemos dizer, usada nos meios neopentecostais, como numa confissão positiva, por exemplo. Eu tenho fé que algo vai acontecer e que vai mudar completamente a minha vida. A palavra de Deus não ensina esse tipo de fé. Não uma fé, digamos, mística, onde existem lacunas que fazem com que essa fé venha a ser uma fé inútil, ou, podemos assim dizer, não sendo fé propriamente dita, mas atributos de fé que o ser humano, na sua forma de pensar, acrescenta, achando que, mediante essa pseudo-fé, a sua vida vai ser melhorada, a sua vida vai ser resolvida. E não é isso que a palavra nos apresenta. Nós, como eu falei aqui, mesmo sendo pecadores, mesmo tendo uma vida completamente fora dos padrões que Deus estabeleceu desde a fundação do mundo, nós que estávamos antes condenados, como eu sempre falo, e até sou um pouco redundante quando as pessoas me questionam sobre dupla predestinação, por exemplo, que do mesmo modo, por uma questão lógica, Deus destina homens para a salvação e outros para a condenação, que para mim é digamos, um equívoco teológico, e jamais eu poderia afirmar que Deus vai fazer com que a sua criação, homens que ele estabeleceu neste mundo, venha a ser alguns selecionados para a salvação e outros para a condenação. Não foi Deus que propôs isso. Nós que tomamos a iniciativa desde o início de seguir aquilo que Deus não queria que fosse seguido por nós. Ou seja, nós entramos num estado de condenação. Não foi Deus que estabeleceu alguns para a condenação. Fomos nós que desobedecemos a voz de Deus, desobedecemos o mandado de Deus, desobedecemos a vontade de Deus, nos precipitamos na nossa decisão e nós, mediante essa precipitação, nos colocamos em estado de condenação. E nessa situação desse decreto, podemos assim dizer, que Deus estabeleceu a criação, desse decreto da criação, e após isso o homem foi instaurado no mundo, e após isso o homem se precipitou, pecou e se afastou de Deus, isso justifica ainda mais a tese de que em nenhum momento Deus estabeleceu o homem para a condenação. Muito pelo contrário, Deus preparou o homem para a salvação, que antes este mesmo homem já estava condenado. E é por isso que o apóstolo Paulo escreveu aqui em Romanos capítulo 5, que nós lemos aqui, que mesmo nós estando doentes, mesmo nós estando em estado de calamidade espiritual, e dentro do contexto essa doença, embora do grego, como eu falei, ele denota uma doença física, uma doença mental, uma doença débil, na sua aplicação de contexto, no próprio versículo 8 nos diz, Paulo ali falando que
mesmo nós estando em estado de pecado, Cristo se entregou por nós, Cristo se deu por nós, Cristo não cometeu suicídio, Cristo se entregou por amor de seus filhos, daqueles que Deus colocou sobre suas mãos. Então, a fé, como sempre eu falo, não é algo que o homem tem condição de produzir nele mesmo, mas sim Deus, que confere ao homem essa condição, que dá ao homem esse presente, que dá ao homem essa oportunidade, que gera no homem, que frutifica no homem essa fé suficiente, capaz de fazê-lo chegar à salvação, capaz de fazê-lo se entregar de forma espontânea a Cristo, não por uma inclinação da carne, porque a carne de fato ela não se inclinaria jamais, mas por uma chama que arde dentro do seu interior, que o condiciona a estar à disposição de Deus. Essa é a palavra que eu tenho para você neste fim de noite para início de um novo dia. E eu quero agradecer a você que me acompanhou. Em breve estaremos lançando mais um trabalho, mais uma outra obra. E eu tenho a certeza absoluta que todos que puderem compartilhar desta palavra, que puderem compartilhar desses poucos minutos que discorremos um pouco sobre fé, venha produzir nas pessoas que ouvirão uma paz, uma tranquilidade e, acima de tudo, compreensão. Acima de tudo, um esclarecimento. Porque se não há esclarecimento na ministração da palavra, então essa palavra ela não foi uma palavra que teve sucesso naquilo que foi colocado como objetivo, como meta. E quero agradecer mais uma vez a você que me acompanha tanto aqui como também no canal no YouTube e no site, também lá no www.pastorcarlosoliveira.com.br, e conto com as orações de todos. Já estamos em processo de mudança para o próximo ano de 2022, que assim permitindo Deus, estaremos saindo por um período aí de alguns anos fora do Brasil, e conto muito com a oração de todos vocês que me seguem, de todos vocês que me acompanham. A gente sempre procura atender de forma humilde, de forma simples, porque eu aprendi e tive muitos bons professores. Nós temos que ter acesso, do mesmo modo que devemos dar acesso. Não basta só ter o acesso, mas também dar acesso, para que as pessoas cheguem até nós, para que as pessoas tenham condição de estar próximo de nós. Então, fica com essa palavra, fica com essa reflexão, e em breve nós estaremos aqui partilhando mais um pouco. Que Deus abençoe a todos, uma ótima noite, uma ótima semana, e fiquem com Deus. Até a próxima.